Olá, Isabela. Oi, gente. Que bom ver vocês de novo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse curso de extensão, nossas conversas. Eu estou esperando a Lili chegar daqui. É muito bom estar com vocês, é muita alegria contar a vocês que foram. Oi, Lili! Tudo bom? Que alegria, Tudo hein? bem? Boa hora. Que bom, que bom, que bom. É muito bom estar com você, Lili. Essa é uma conversa nossa antiga, né? Uma conversa que a gente quer continuar agora. Então, uma alegria estar aqui com a Débora. Muito bom. Muito... Com vocês todas, né? Todos. Foram 300 inscrições, né? Foi, enfim, nos surpreendeu, né, Débora? Surpreendeu. E se tivesse que abrir mais vaga, ia até 5.000. Lili, o que você acha de você começar um... Oi, Débora. Opa, Não, foi o som. Melhorou? melhorou. Pronto. Você estava dizendo o que eu acho? O que você acha de você começar um curso? Acho que falhou. Vamos. Eu acho que a gente pode começar se apresentando, né? Então, eu começo, Pode. passo a bola para você. Então, meu nome, para quem não conhece, né? Lília Moritz Schwartz, eu sou professora na USP, Princeton, ah, sou antropóloga, historiadora, curadora também. E tudo isso aqui começou com uma conversa a Débora e eu no começo do ano, muita vontade de trabalharmos juntas, né? A ideia foi crescendo, entrou um grupo muito incrível, né? A Luciana, a Marta, a Jéssica, a Duda, a Juliana, a Yasmin, Rudá, o Ramon, Débora vai falar mais, e esse foi virando um curso coletivo, na bibliografia, nos tópicos e em tudo mais. E o que mais falar? Eu queria falar que, por mais que a gente tenha esse gigantismo de inscrições, a equipe que nos acompanha é uma equipe pequena, que nós vamos fazer todo o possível, mas nem todo o possível é o suficiente, né? Também vamos tratar aqui de um tema que tem questões, tem contestações e mesmo tem desafios e tem limites muito grandes, né? Então, dizendo isso, vou passar a bola para essas nossas conversas, não sem antes dizer que o título veio das nossas conversas. Isso foi muito bonito, né? Ou seja, nós sempre falávamos, como é que a gente vai sustentar as nossas conversas e tudo mais. E aí veio essa ideia, e a ideia de fazer um curso gratuito. Eu queria agradecer demais a UNB, eu acho que é a primeira iniciativa, eu sou da USP, mas queria agradecer a UNB, acho que é a primeira iniciativa, não é, Débora, no Instagram, né, de um curso no Instagram, com toda essa tecnologia. E acho que esse é o papel da universidade pública, falávamos disso há pouquinho, né, com o grupo maior, e eu fico muito orgulhosa de tomar parte desse projeto. Enfim, para mim é uma grande alegria. Nesse nosso bate-papo, eu vou ser a perguntadora. Eu gosto muito de fazer entrevistas, de perguntar, esse será meu papel. Então, já passo a palavra aqui para a Débora. Vamos lá. Então, gente, enquanto vocês vão chegando, muitas de vocês fizeram conosco a ideia da banquinha, que foi quase 1 ano e meio. Foi um curso também de extensão, assim, Lili, que era sobre metodologia, sobre escrita. Na verdade, acabou sendo um espaço que a gente se inventava para se encontrar durante a pandemia. E muitas das pessoas estão aqui de volta, né? E dessa vez com um curso de conteúdo. Nós tentamos, quase nesses 5 minutos, imaginando que vocês estão chegando, imaginando essa cena, né? Que a gente tivesse uma leitura básica, ela toda está em fontes que nós chamamos de confiáveis, muitas na biblioteca Cielo, ou de editoras de circulação, e de que nós poderíamos colocar, segundo a Lei de Direitos Autorais, referências para
acessíveis a todas as pessoas. Elas todas estão no Linktree. A gente não vai perder hoje muito tempo com a parte burocrática, porque qualquer dúvida que vocês tenham, tem o canal do Telegram, que também está no Linktree, sobre como vocês se inscreverem. Mas o que é importante lembrar hoje essa é uma conversa em torno dos dois textos de referência. Nós não somos capazes de representar a diversidade do feminismo. A diversidade dos feminismos vão passar pelas leituras e pelas ideias das pessoas que nos inspiram. Há uma concentração em alguns temas de coisas em que eu e outras pessoas com quem eu trabalhei escrevemos, porque é quase que para poder falar com honestidade de coisas que conseguiu fazer, não conseguiu fazer, coisas que faria melhor, coisas que se reescreveria. Agora, é muito importante que depois dessa sessão do encontro, o exercício abre. E o exercício que está toda a informação no Linktree, ele é a chamada. Porque todo curso formal tem uma chamada. E vocês têm de hoje até a próxima aula para responder a chamada, que é responder o exercício. Como sempre, gente, a gente adora a letra E nas respostas, mas vale a pena ler e ver qual é a resposta certa, tá? Então, a nossa proposta é tirar os comentários até chegar aos 15 minutos finais, quando a gente abre de novo os comentários, porque aí a gente pode ir conversando melhor, tá? Então, eu vou tirar os comentários, gente, para voltar e ficar o rosto mais limpo. E depois a gente sobe a live com legendas, tá? Para as pessoas que precisam fazer leitura labial. Ou então quem perdeu o encontro ao vivo. Nelia, com você. Bom, antes de começar com as minhas perguntas, eu vou só... Muita gente estava comentando, Débora, a questão da inscrição. Então, de fato, as inscrições estão encerradas, porque nós não temos condições de estar com mais de 3.500 pessoas, mas quem não se inscreveu pode assistir à vontade, pode participar igualmente. Só a questão do certificado é que a gente não pode garantir. E é uma grande esperança, né? Ou seja, uma universidade pública, 2 professores de universidade pública participando desse curso online gratuito. Mas antes que o tempo nos acabe conosco, né, Débora? Eu vou começar aqui com a primeira questão referente a uma das bibliografias que constam no curso, né? É o texto, quem leu me acompanha aqui, quem não leu pode ler depois, mas eu vou aqui reler um primeiro parágrafo para que todos aqui, todas e todos presentes possam acompanhar. Um dos textos indicados foi da Audre Lorde, né? O texto se chama Não Existe Hierarquia de Opressão. E ela, falando, né, Débora, chamou a atenção de ideias e pessoas que nos inspiram, ela é uma pessoa que nos inspira. E no primeiro parágrafo dela, da Audre, desculpe, está escrito o seguinte: eu nasci negra e uma mulher. Estou tentando me tornar a pessoa mais forte que consigo para viver a vida que me foi dada e ajudar a efetivar mudanças em direção a um futuro aceitável para o planeta e para as minhas crianças. Como negra, lésbica, feminista, socialista, poeta, mãe de 2 crianças, incluindo um menino, e membro de um casal interracial, com frequência me vejo parte de algum grupo, no qual a maioria me define como devassa, difícil, inferior ou apenas, entre aspas, errada. Bom, Débora, essa nossa primeira aula é dedicada majoritariamente ao conceito de interseccionalidade, um conceito que, enfim, foi criado pela Kimberly Crenshaw em 1989, mas que está, como todo bom conceito, aberto e em disputa. Então, eu queria que você fizesse primeiro um paralelo entre esse parágrafo, né, e esse conceito que está aqui nos unificando nessa primeira aula, quase um pontapé inicial. Obrigada. A gente imaginou, esse é um curso que feminismo está no plural, né? E ele é um curso em que ele parte dessas lentes sobre interseccionalidades, como disse a Lili, inclusive no plural, sobre o mundo. Quando nós falamos em interseccionalidade sobre o mundo, e essa frase da Audre Lorde, né, que foi uma poeta, uma escritora
importantíssima dentro do feminismo negro nos Estados Unidos, nos anos 70, nos anos 80. A obra dela agora está sendo bastante traduzida para a língua portuguesa, e ela faz essa frase: eu nasci negra e mulher. Esse aditivo, ele não é um detalhe aqui, porque aqui ela está fazendo o primeiro cruzamento. Se a gente vai para o segundo texto, né, de dizer o que são as interseccionalidades e a própria alegoria das interseções na ideia de uma metáfora sobre as rotas, sobre as ruas, quando a Crenshaw vai trabalhar especialmente sobre gênero e raça, que é onde ele está pensando formas de interseccionalidade, Audre Lorde abre dizendo: eu nasci negra e mulher. Mas a gente segue, ela diz: como negra, lésbica, feminista, socialista, poeta, mãe de duas crianças, ela continua. O como é uma convocação aos regimes de identificação. Vejam que eu não estou usando um conceito de identidade. E aqui, como diz a Lili, os conceitos eles são abertos aos seus usos, elas serem esticados, a serem abandonados, a serem contestados. Eu estou dizendo as suas formas de identificação. A forma de identificação é a interpelação do poder. Nos convoca a fazer uma pergunta sobre quem é você, mas como você responde a essa interpelação do poder. E o poder, ele o interpela desde marcos hegemônicos, de quais seriam as identificações consideradas como aquelas fora dos adjetivos que Audre Lorde se define ao final, né? Como barulhenta, encrenqueira, que seria a ideia da normalização, do sujeito normal. E ela tem esse conceito em algum momento no texto, né? Do que era ser normal. Então, eu começo a terminar, a interseccionalidade, ele não é um encontro sobre qualquer identificação. Ele é o encontro sobre as identificações que se traduzem em marcos de sistemas de opressão e de desigualdade. E quanto maior o cruzamento desses regimes de opressão, nessa alegoria da Crenshaw, sobre as ruas que se encontram, que fazem os seus entroncamentos, mais vulnerável esse corpo vai estar. E no modelo dessas duas teóricas, são duas teóricas negras dos Estados Unidos, por onde nós começamos, elas estão falando das mulheres negras. Mas é possível nós pensarmos os corpos trans no Brasil, é possível nós pensarmos mulheres negras com deficiência, nós pensarmos mulheres negras, jovens, trans com deficiência. Vou passar a bola de novo para você, Lili. Interseccionalidade não são camadas de vulnerabilidade, como algumas vezes se fez essa alegoria, na minha proposta de nós pensarmos. Não é uma alegoria de uma cebola de que nós vamos tirando cascas. Elas são entroncamentos em um único corpo. É este corpo que transita essa complexidade. E ao habitar e transitar essa complexidade em marcos de opressão e de desigualdade, ele é interpelado por um poder racista, misógino, patriarcal, capacitista, que faz com que a expectativa de vida de uma população trans no Brasil seja de 35 anos, que faz com que as mulheres atípicas, que vai ser um dos conceitos que nós vamos cruzar por aqui para falar sobre deficiência, elas sejam esterilizadas forçosamente, que faz com que uma mulher negra seja a maior vítima de feminicídio, que faz com que, e aí nós podemos recorrer às evidências concretas do que os entroncamentos do sistema de opressão fazem aos corpos. Então, interseccionalidade é isso. Mas ela é uma lente, mas ela é um regime também de convocação sobre o que fazem de resposta, de que nos fazem, quais são as perguntas para o enfrentamento dos regimes de opressão e de desigualdade. Débora, muito bem. Eu gostaria de que você delimitasse um pouco mais esses corpos a partir ainda do conceito de Crenshaw, que a ideia, ela diz que esse conceito não convoca grupos de pessoas, mas antes grupos sobrepostos. Eu gostaria de falar dessa ideia da sobreposição, você chamou da ideia do entroncamento,
E eu gostaria que você destacasse, eu vou tentar distinguir só retoricamente os grupos que você já delimitou aqui, que serão objeto desse curso aqui, pensando na questão do entroncamento, pensando também na importância dos feminismos negros, né? Não é uma coincidência que Audre Lorde e Crucial são ativistas, filósofas, pensadoras negras, né? Na relevância, o texto da Crucial, como eu disse, é de 89, na relevância dos feminismos negros no sentido de denunciar, né? Sempre pensando sistemas de opressão e do Estado, de denunciar a especificidade desses corpos, né? Então, eu gostaria primeiro, para que a gente fosse delimitando, depois queria entrar nos corpos trans, nos corpos com outras deficiências, né? Como se diz por aí. Mas gostaria que você falasse um pouquinho do contexto desse conceito, né? Os conceitos também não aparecem do vazio, né? O contexto político, o contexto social desse momento e a importância para desse saber situar também um conceito muito utilizado ao lado da intelectualidade. Esse é um conceito que surge. Primeiro, Audre Lorde é uma poeta, né? Então, o recurso à poesia é sobre a impossibilidade da linguagem, de falar o que era essa vida vivida na complexidade desses cruzamentos. A ideia de encruzilhada como outra alegoria vem com a Carla Cottirene, ao tentar fazer a leitura sobre... Carla Cottirene é uma brasileira, baiana, uma feminista negra latino-americana, retinta, como ela se define, da qual vai fazer a leitura da ideia de interseccionalidade, dizer como eu penso a partir de uma matriz latino-americana, e aí a ideia da encruzilhada. Mas dizer de onde, por que a contra-interpelação ao feminismo, a um feminismo branco e liberal, que era um feminismo de um binarismo da heteronormatividade dos homens e das mulheres, e de dizer, quando falamos em homens, era possível os homens negros, mas quando falamos de mulheres, eram as mulheres brancas. Então, a interseccionalidade é para dizer esse mundo da partição, de que é possível falar de homens. E Crenshaw, ela começa o texto com uma história que é uma história que eu consigo imaginar que as 1.200 pessoas que estão conosco nesse momento certamente têm uma história semelhante da partição das interseccionalidades, das identificações interseccionais dos corpos, em que ela diz, ela estudava em Harvard, uma universidade prestigiosa nos Estados Unidos, e ela foi para uma agremiação de estudantes de direito. E ela vai com um colega negro. E os dois fazem um acordo: olha, se algo acontecer sobre racismo, a gente não vai continuar aqui. Quando se abre a porta, eles dizem: vocês não podem entrar. Aí ela dizem: então a gente não entra. Eles dizem: não, 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 não. Você Ela que não pode entrar pela porta da frente porque ela é uma mulher. Naquele momento, você faz uma partição entre raça e gênero como se fossem questões diferentes. E, e é curioso porque Audre Lorde tem uma frase, Lili, em que ela diz que a origem, primeiro que ela não se pode dar ao luxo de lutar por uma forma de opressão apenas. Os corpos interseccionais, eles não podem se dar ao luxo da partição de uma luta por gênero, de uma luta por uma questão racial, né? Até porque ela diz, eu aprendi que sexismo e heterossexismo surgem da mesma fonte do racismo. Essa é uma frase que pode implodir sentidos. É que gênero, desde sempre, gênero também foi raça, gênero e raça desde sempre foram classe. Esse é um enorme debate. E que talvez nós não precisemos resolucioná-lo. A pergunta é que esses entroncamentos, essas encruzilhadas, esses cruzamentos dos corpos fazem com que essas sejam falsas perguntas. Uma mulher negra, quando sofre uma discriminação, ela sofreu porque é negra ou porque ela é mulher? Uma mulher com deficiência sofreu uma discriminação porque ela é mulher? Essa é uma falsa pergunta. Essa é uma pergunta de um sujeito, de um poder que se imagina acima dos entroncamentos, como se fosse possível fazer as segmentações das complexidades. Perfeito. Então, o conceito de interseccionalidade surge,
em uma interpelação ao feminismo branco liberal estadunidense sobre a impossibilidade, a incapacidade, inclusive, de imaginação, de compreender de que, se ao falar de mulheres, ela não era um movimento inclusivo sobre o que viviam as mulheres racializadas. Muito bem. Então, anotando tudo aqui, nós estamos pensando, então, que as interseccionalidades são a combinação de dois ou muito mais eixos de opressão, não é? E de sistemas de subordinação. Isso é muito importante, né? Da onde vem. Aí, eu gostaria agora de marcar com você, como estamos aqui no começo desse curso, alguns vocabulários que a gente vai aqui trazendo nessa nossa conversa, né, Débora? Porque eu queria, primeiro, refletir sobre hierarquias de opressão, né? Ou seja, todos sofremos igualmente, quais são essas hierarquias de opressão? Você chamou a atenção já para essa ideia que o feminismo, quer dizer, o primeiro feminismo é um feminismo criado por mulheres, em geral de classe média, liberais, né, que não dão conta de outros sistemas que maximalizam um sistema de opressão. Então, eu gostaria primeiro que a gente falasse dessas hierarquias de opressão. E queria também que nós falássemos de o que a Christian chama de discriminação composta, né? Ou seja, é um vocabulário muito utilizado, né? A gente sabe que esse conceito de interseccionalidades, ele, como todo conceito, ele escorrega para outras áreas, escorrega para outros domínios, que não só dos feminismos negros. Mas eu gostaria de, antes que a gente falar disso, de algumas críticas que existem, eu gostaria que a gente definisse esses conceitos que são tão importantes na compreensão de interseccionalidades. Obrigada, Bela. Quando a Audre Lorde diz essa frase, não existe hierarquia de opressão, algumas pessoas podem fazer uma leitura, especialmente a partir do marco racista e patriarcal, de dizer todos nós sofremos alguma opressão. Esse é um esvaziamento do conceito. Os sistemas de opressão, eles sabem a quem eles silenciam, a quem eles desaparecem, a quem eles matam. Então, a afirmação de que todos os nossos corpos são vulneráveis, essa é uma afirmação de uma condicionalidade da própria vida, né? De que todas as vidas são precárias, como diz a Judith Butler, mas nem todas as vidas são precarizadas pelos regimes de opressão. Então, a hierarquia dos sistemas de opressão, de que convoca Audre Lorde, é de que nós não precisemos fragmentar as mulheres, fazendo as mulheres, os corpos, as pessoas atravessadas por esses regimes cruéis, que são regimes de matança, são regimes de desaparecimento, são regimes de anonimização, né? Porque uma das táticas ao criar hierarquias de opressão é a divisão dos próprios possibilidades de construção de solidariedade. E aí aqui entramos, solidariedade é um conceito muito importante, especialmente para o feminismo indiano, sul-asiático. Ele é uma solidariedade política que não desaparece as diferenças. Então, é isso que o texto sobre interseccionalidade de Crenshaw vai dizer. Ela diz, peraí, na hora que o meu colega disse, vamos nós dois entrar pela porta dos fundos, essa é uma solidariedade que desaparecia com a nossa diferença, que era o fato de eu ser uma mulher e que eu só podia entrar pelas portas dos fundos. Então, essa é uma pergunta que devolve a nós duas, mulheres que somos classificadas no texto de Crenshaw como as mulheres dominantes, numa realidade brasileira, e essas são identificações que elas se movem a depender dos territórios e das relações de outras formas de poder da qual nós estamos, mas as formas de construção de solidariedade, elas são construções de solidariedade agonísticas. A solidariedade, ela não é um apagamento das nossas diferenças. Ela tem que ser agonística. Nós temos que, sim, falar de que a nossa aproximação na constituição de assembleias, novamente, como diz a Judith Butler, porque nós não existimos como corpos solitários, são corpos frágeis aos sistemas de opressão. Quanto mais os corpos se encontram nos seus regimes de convocação
encontram o sistema de opressão, mais fortes eles são. Porém, essa construção da solidariedade política, ela precisa sempre ser agonística sobre as nossas diferenças e que muitas vezes são desigualdades. Ou seja, entrar pela porta dos fundos com aquela que é proibida de entrar pela porta da frente, talvez não seja a saída para o enfrentamento, porque ela apaga a proibição daquela de sempre entrar pela porta da frente. Não politiza a proibição, né? Que a proibição, exatamente, a opressão se dirige mais a um corpo do que a outro corpo, né? E eu fiquei lembrando, Débora, da questão de uma discussão muito equivocada no Brasil. Nós duas somos brancas, compactuamos da branquitude, que é um lugar de privilégio, né? Sabemos muito bem, mas que é o conceito muito enganoso e perverso de racismo reverso, porque ele parte do suposto de que você não tem hierarquia de opressão. Todos sofremos, mas temos hierarquia, porque nós duas nunca sofremos os impedimentos que as populações negras sofrem, né? Então, acho que esse é um exemplo também muito gritante para a nossa realidade de um conceito equivocado que nivela a opressão, falando de racismo reverso que não existe, porque nós duas nunca fomos parados pelo policial enfim, por sermos brancas, também nunca fomos impedidas de entrar em clubes ou em restaurantes por sermos brancas. Então, essa é um equívoco muito grande, né? Então, só estou dando mais aqui um exemplo que pode nos ajudar aqui. Débora, você citou aqui, porque a interseccionalidade, ou as interseccionalidades, eu prefiro, elas aglutinam outros marcadores sociais da diferença. Gênero e raça, gênero, sexo e raça, como já falamos aqui, mas também geração, região, né? Religião, não temos tempo, não vamos falar disso tudo agora, mas você citou o termo capacitismo, que faz parte, inclusive, de uma das leituras, não as centrais, mas das leituras recomendadas, né? Que se chama Gramáticas do Capacitismo, os diálogos nas dobras entre deficiência, gênero, infância e adolescência. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa gramática, né? Você mencionou desse conceito de capacitismo e também do conceito de etarismo, que seriam dobras, né? Como os autores Marta Cristina Nunes Moreira, Francine de Souza Dias, Anaí Guedes de Mello e Sara Wagner York introduzem, né, esse conceito deleuziano para ampliarmos essa noção de interseccionalidade. Você pode aqui dar uma palhinha para a gente, mesmo sabendo que nós vamos desenvolver essas gramáticas muito mais, né? Uma aula introdutória tem um pouco disso, né? Cardápio. Então, veja, não existe experiência, Lili, mais solitária do que o nascimento de uma criança atípica em uma família típica. A tipicidade é isso, é habitar um corpo que não ouve, habitar um corpo que não enxerga, é habitar um corpo que não se move, habitar um corpo raro, de uma doença rara. Essa é uma experiência solitária na infância, né? Porque diferente de famílias com configurações étnicas minoritárias, de famílias de configurações raciais, vítimas de racismo, muitas vezes essa criança nasce de pais das quais há uma identificação como um espelho. E o nascimento de uma criança atípica é uma das experiências mais solitárias, de busca de quem sou eu e de onde estão os outros iguais a mim. E a chamada deficiência, eu escrevo muito sobre esse tema, ela tem um enorme poder do seu apagamento como uma das formas de viver os corpos, porque ele tem um enorme poder do seu sistema de opressão, que é a correção pela medicalização. Então, o corpo que não ouve, ele tem que ouvir. A linguagem manualista de sinais, ela não é uma língua. Então, os corpos atípicos são considerados corpos a serem corrigidos, né? Eram corpos a serem escondidos, eram corpos dos circos. E ele é considerada a alteridade por natureza, né? É a anormalidade, a monstruosidade. Inclusive, na medicina, se classifica como monstruosidade. E é por uma ideia dos corpos capazes. Então,
O neologismo do capacitismo é essa ideia de uma pressuposição, de uma capacidade, de uma normalidade sobre os corpos. Uhum. E aí ele se cruza com esse conceito cada vez mais jovem, cada vez mais recente, Jovem. com o alargamento do nosso prazo de validade. Então, o etarismo não é só sobre os velhos, não é só sobre as velhas de cabelo branco. É também sobre o lugar das juventudes na vida. O etarismo ele pode estar olhando uma bússola para dizer você não cabe mais aqui ou você ainda não cabe aqui. E o etarismo talvez nos olhe, Lili, e diga o que é que essas duas estão aí fazendo e falando sobre o mundo. Ela é talvez hoje uma das expressões que nós não temos história, exemplo, tradição, se não a das autoridades dos velhos, mas que era uma autoridade não a ser reconhecida, porém a ser respeitada, sobre como essa vida no largo vai nos configurar para a convivência social. E nós somos a primeira geração a viver com os muito velhos nas relações sociais cotidianas. Todos nós, estamos com 1.300 pessoas. Quem é que não tem o seu de 90 anos, o seu de 95 anos, e dizendo, eu estou na vida, né? E eu faço parte. Ou então os de 15 e os de 20 dizendo, eu quero fazer parte da política. O Brasil, independente as preferências políticas, elegeu a sua representante política mais jovem da história, no estado de Minas Gerais, com 21 anos, né? Esperou para nomeá-la, uma decisão da corte. Então, etarismo é sobre isso, é sobre o julgamento das suas capacidades de participação dentro do sistema de opressão, que é uma ideia de um tipo ideal para ser um sujeito participativo e produtivo. Então, o capacitismo é uma espécie, veja se você confere aqui. Gente, isso não é jogo de cena, não, porque eu não sou especialista. Então, é uma espécie de grafia, não é? Que discrimina e hierarquiza corporalidades, não é isso? Então, respeitando as diferenças, respeitando essas diferentes corporalidades. E eu fiquei pensando muito no momento de extensão aqui, não de extensão, de distensão, no Tom Zé, né? Na música que ele diz o seguinte: eu estou confundindo para te esclarecer, estou iluminando para poder cegar, estou ficando cego para poder guiar, né? Lembra disso? Eu estou te confundindo para te esclarecer, estou iluminado para poder cegar, né? Então, enfim, estamos falando um pouco disso, não é? Ou seja, qual é esse espaço, né? Qual esse... Não é um binômio, né? Mas qual é esse espaço ambíguo, né? Porque a Criswell fala muito de um conceito, e também toda a recepção do conceito de interseccionalidades louva essas interseccionalidades como espaços ambíguos, né? Então, enfim, qual é esse espaço ambíguo entre a possibilidade e a opressão, que falávamos agora na segunda questão, né? É o corpo. Uhum. Nós habitamos essa matéria. Todos os sistemas de opressão que nós estamos aqui, eles passam pelo corpo. O corpo é a matéria possível da existência. O racismo ele se expressa no corpo, seja ele um racismo estrutural, verbal, a humilhação, a violência contra a mulher, a impossibilidade de um corpo atípico de transitar, de participar, de não estar nesse momento conseguindo acompanhar. Então, o corpo ele é uma matéria que o feminismo demorou algum tempo para trazê-la para o centro da sua conversa. Os primeiros anos do feminismo eram sobre papéis, era sobre ideias de performances, de representação. O corpo ele é uma matéria na sua materialidade. Isso não quer dizer que ele é um destino. E por isso que a questão trans ela é central à nossa discussão de um feminismo. Porque esse binômio sexo-gênero, isso foi a constituição de um início de um pensamento feminista, né? De que nós nasceríamos essa matéria fêmea ou macho e nos transformaríamos nesses locais de masculino-feminino.
Nós somos muito mais complexos que isso. O momento da nomeação da matéria ao nascimento é o momento de nomeação das estruturas de opressão e de poder sobre classificação dos corpos. É o primeiro gesto de nomeação do patriarcado. É de que nós precisamos sair da maternidade com uma nomeação binária sobre a matéria que vamos habitar. E aí o que algumas pessoas vão enfrentar é um processo de renomeação, de reconfiguração desse sistema tão opressor e insidioso de poder como o da classificação binária de gênero ao nascer. Assim, da classificação racial nos seus significados dentro de uma ordem de opressão. Muito bem. Bom, ainda ficando no... Eu fico sempre pensando, você falando, né? Essa questão, vamos voltar ao tema, mas é importante para a pauta feminista. Eu sei que essa é uma questão polêmica dos corpos trans, né? Que nós afirmamos aqui no curso e nos é muito importante. E também queria pensar um pouco mais nessa ideia do corpo como performance, né? Ou seja, que não era dado no binômio sexo e gênero, né? O que é que o corpo produz, Débora, né? Quer dizer, existe esse corpo performance, o que é a performance nessa discussão? Pode nos adiantar um pouquinho? Claro, Depois eu claro. texto brasileiro um pouquinho e Claro. o conceito de interseccionalidade. Quando Judith Butler escreve sobre a performance de gênero, foi um conceito muito pouco entendido naquele momento, que parecia que habitar as normas de gênero era como se fosse uma performance teatral, né, da qual se mudaria. O que ela estava querendo dizer era uma coisa diferente. Era de que há as normas. Essas são normas que impõem sistemas de normalidade, né? Assim, para lembrar da Maris, eu estou aqui com rosa, né? Então, Mais de você também. Mas, então, há uma norma que se normaliza nos corpos. Só que a cada nova execução da norma é onde está o poder de criação, de transformação da norma. A norma, ao ser habitada, ao ser performada por nós, na sua reprodução, ao brincar de boneca, ao colocar um brinco, ao pintar as unhas, ao usar uma gravata, há uma transformação. Porque senão os sistemas de opressão, eles seriam um caráter tão hegemônico do poder que não haveria espaço para agência e para independência, para criação, né? Para criatividade, para individualidade. Há sempre. E por isso que ela chama de uma performance, que ao performar as normas de gênero é onde nós transformamos e as fissuras da transformação surgem. Só que elas desafiam uma narrativa sobre naturalidade, assentada em uma matéria, em uma narrativa sobre a matéria dos corpos, que dizem há um destino nos corpos binários. Então, a performance de gênero vem daí, vem dizer, ao reproduzir o poder, o próprio poder se transforma. E eu fico pensando, Débora, nessa tua explicação tão linda, né? Nessa leitura tão bonita da Butler, né? Porque não é todo mundo que lê dessa maneira, e eu concordo totalmente. E tem muito a ver com a ideia, eu sempre trabalho democracia como um projeto incompleto. Eu fico pensando nesse caráter ontologicamente incompleto, né? Ou seja, porque a democracia é um regime incompleto, porque você, ao estruturar a democracia, você produz novas demandas de direitos, né? E fico imaginando que essa incompletude, uma incompletude belíssima, né? Porque essa é a beleza e esse é o desafio também para a gente pensar. Enfim, a gente vai voltar a isso. Mas eu queria, como a gente... Incrível, o tempo corre, temos 20 minutos aqui. Não, 5, porque temos que abrir para debate. Então, vou fazer uma última pergunta. Temos não, queremos, né? Mas esse conceito, você já citou a Cotirene, né? Que tem um livro belíssimo sobre interseccionalidade, uma visão crítica também, a toda, enfim... De 1989 para cá, muita água rolou nesse moinho, né? Mas há toda uma crítica ao conceito, sobretudo pensando na aplicação desse, que talvez essas primeiras intelectuais negras que trabalharam com esse conceito, vamos usar intelectual num conceito mais amplo, inclui os poetas, claro que inclui, né? As poetas,
talvez não lidaram tanto com o conceito, um contexto sul, latino-americano. Essa é uma crítica que se faz, né? Ou seja, não só um patriarcado, né? O que é que significa o patriarcado em países de passado colonial, como o nosso, e também não deram, ou seja, existiria um certo imperialismo norte-americano nessas ideias, e nessa agenda não apareceriam autoras tão importantes, a Cotirene, que chama atenção para isso, né? Não sou eu, mas eu me junto a ela, é claro, mas não estou não falando aqui da minha autonomia, então é importante dar autoria, mas autoras no Brasil, como a Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento, que não usaram esse conceito, mas usaram essa ideia de sobreposição de opressões, né? Então, a pergunta é, porque temos aqui alguns minutos, vamos roubar um pouquinho das questões, mas para você poder responder com calma. Mas como é que se dá essa tradução desse conceito para um contexto latino-americano? Existem especificidades? Existem algumas notas que você gostaria de destacar nesse sentido? Eu acho que essa pergunta é fundamental, Lili. A nossa decisão, quando foi de começar com esse texto, é porque esse é um texto que circula. Então, parte de um curso é a gente conversar sobre ele. Mas o nosso papel também é virar de cabeça para baixo a colonialidade do saber e do poder, Exato. né? Então, que é isso que você está fazendo agora. A gente tem autoras, a Carla Acotirene é uma delas, a Lélia Gonzalez é outra, Sueli Carneiro é outra, que falavam disso. O próprio conceito de justiça reprodutiva, que é tão central para se pensar em interseccionalidade, um marco brasileiro, se nós vamos agora descer 5 níveis para a realização das coisas, em um país em que teve sistema de saúde público, desde a Constituição de 88, que teve educação pública, a concepção de que os direitos sociais estão relacionados ao marco de justiça, foi o marco de pensamento do feminismo brasileiro. Não à toa que uma discussão no Brasil, por exemplo, sobre aborto, foi desde sempre pensá-lo como uma questão de saúde pública e de acesso a serviços de saúde, que é um marco diferente do que foi o aborto nos Estados Unidos nos anos 70, que era um marco de privacidade, era um marco do indivíduo e de quem conseguiria ter acesso ao mercado para comprá-lo. Então, o desafio também em um curso de feminismos como o nosso é que nós transitamos nos conceitos para conhecê-los, transitamos nos conceitos para conhecê-los dentro do seu caráter agonístico desse feminismo, mas em uma colonialidade do saber e do poder. Nós estamos em um contexto brasileiro que, como você disse bem, de um regime colonial, de um regime ditatorial, na emergência do feminismo, da qual é um patriarcado de altíssimo impacto, como vai chamar Rita Segato, de uma igreja e de militares na constituição dessa figura do pater, do seu poder. Então, é muito diferente pensar esse conceito. Eu vou fazer aqui um parêntese final, né? Esses meus dias no Paquistão, eu não posso deixar de me perguntar como o conceito de interseccionalidade, eu não consigo pensar essa realidade. Porque os regimes e os sistemas de opressão, eles fazem o desaparecimento das mulheres. Então, eu tenho uma carência vocabular para entender o que se passa com esse poder tão insidioso, como diz a Cavareiro, que é um horrorismo, porque é o desaparecimento das meninas e das mulheres de qualquer possibilidade de institucionalidade da vida, das escolas, dos hospitais, das ruas, elas vão sobrar a casa, nos seus regimes de troca entre mulheres. Então, eu não consigo chegar com esse conceito, porque esse é um conceito que pressupõe uma possibilidade de nomeação dos corpos na existência, bater a porta de uma faculdade e não ser. Me entende isso? Então, ele não me é um vocabulário nessa realidade, ao menos para mim, com as minhas incapacidades de um profundo assombro de tentar entender o que se passa aqui. Perfeito. Bom, eu vou só dar mais um dado e depois vou abrir para as questões. Estamos aqui sendo pontuais e também me parece que é muito diferente uma realidade norte-americana brasileira no que se refere à questão racial, né? Porque no caso brasileiro, segundo os dados do IBGE, estamos falando de 56,4% da população, ou seja, se colocarmos juntos
a categoria preto com a categoria pardo, né? Enfim, que é uma demanda correta do movimento negro de colocarmos juntos. Estamos falando não de uma minoria, mas de uma maioria minorizada. Muito diferente do contexto norte-americano, que estamos falando de uma minoria, ou seja, de 13% a 16%. Então, esses são dados que a gente vai jogando aqui, né, Débora, que podemos trabalhar mais para frente, mas quem sabe você pode jogar agora as primeiras questões, já pedindo. Depois nós ficamos aqui em 1.200 pessoas. Que maravilha, né, gente? Muito. Eu vou só dar um exemplo para passar para as perguntas, muito parecido com o exemplo que a Crenshaw abre o texto. O Brasil agora está enfrentando uma discussão política sobre nomeação de 2 possíveis ministros à Suprema Corte. Né? Eu, com a doutora Lívia, que é uma promotora na Bahia, estamos continuamente conversando sobre a importância de se ter um movimento de indicação de mulheres negras ao Supremo. O que nós ouvimos do outro lado é dizendo, não, espere, tem que ter um homem negro e uma mulher. Se vocês quiserem insistir em homem negro e mulher negra, vocês vão perder. Entendem? Que é isso? É essa partição dos corpos. É a vez de um homem negro e aí insistimos uma mulher. Por que não imaginar 2 mulheres negras? Por que não imaginar um homem negro e uma mulher negra? Nós não conseguimos. Antes uma mulher negra. Depois a gente conversa, não é? Mas é interessante dizer isso. Olha, se vocês insistirem nisso tudo, vocês vão perder a possibilidade de entrar alguém negro. O alguém negro é um homem negro. E como tem poucas mulheres, é a vez da mulher branca, né? Entende? Como já tem muitos homens, aí pode entrar o homem negro. Como tem poucas mulheres, é a vez da mulher branca. Esse é um exemplo absurdamente concreto, imediato para nós, mas que a carência de imaginação sobre o que faz a interseccionalidade dos cruzamentos e das partições da complexidade. Eu vou abrir para as perguntas, as pessoas... Gente, eu não vou abrir os comentários, eu vou abrir para o que vocês estão colocando nas perguntas para não atrapalhar o rosto, tá certo? Vamos lá. Tem muita gente elogiando, tá dizendo que musa linda. Só aqui que a gente vai ouvir isso, né, Lili? Mas assim... Tá bom. Olha só, a Joy Lua pergunta o seguinte: eu não entendi essa ideia de que a solidariedade tem que ser agonística. Eu vou tentar começar a me explicar, mas Lili, você podia me ajudar. É que a solidariedade, ela não precisa ser pacífica, no sentido de nos levar a uma unidimensionalidade. Nós podemos ter uma solidariedade que permanentemente nos confronta, que permanentemente nos diz, olha só, a gente está agora aqui lutando por mulheres no Supremo. Por que não nomear mulheres negras no Supremo? O Supremo precisa de mulheres? É certo. O Supremo precisa de mulheres negras. Então, agonístico é que, inclusive, entre nós, mulheres, nós podemos nos confrontar. Então, é que isso não é o apagamento da discordância democrática. Mas não sei se você pode me ajudar. Eu acho que essa questão da solidariedade, mantendo a diferença, é da maior importância, né? Eu sempre recorro à história e penso que nessa linguagem dos direitos civis, né, que é uma linguagem nos Estados Unidos dos anos 70, aqui no Brasil bem mais tardia, né? Eu sempre digo que não há maneira de chegar aos direitos, né? Mas enfim, importante é chegar a eles, mas é muito importante vincular, Joy, Lua, a questão da linguagem dos direitos civis e dos direitos à linguagem da solidariedade. Mas muita gente entendia que solidariedade só se daria na base do esquecimento das diferenças. E não. Essa é a solidariedade agonística. É aquela... Você tão mais é solidária quando você destaca as diferenças, destaca as discrepâncias, destaca as ambiguidades, porque democracia, a temperatura da democracia, não é, Débora, sempre vai melhor na manutenção das diferenças, né? Das diferenças que podem conviver, não nas diferenças que se anulam. Porque essa é uma outra forma de silenciamento, que é essa que você dizia do Paquistão também, né? De anulação. Mas acho que assim a gente explica para a Joy, né? Acho que tá bom. Ótimo. Eu vou abrir outra pergunta. É isso.
Eu acho que a gente sai à noite precisando, nem precisa mais de botox na vida, porque a gente é linda, maravilhosa, é o que as pessoas estão dizendo, tá? Mas Obrigada. assim, dizendo que estão matando aula para estar aqui. É, o, eu acho que é o Rolf Vidiano diz: a professora Débora não abordou o conceito de discriminação composta, perguntada pela Lilia. Poderia? Quer começar você, Lili? Então, porque no texto da Crucial, ela destaca essa ideia de que muitas vezes, quando o movimento por direito se inicia, a ideia é que você tinha essa discriminação, mas essa discriminação. Essa, inclusive, é uma das críticas ao texto da Crucial, porque quando ela usa essa ideia de avenidas, né, parece que você tem quase que ontologias. Aqui é discriminação de sexo, aqui é discriminação de gênero, elas se encontram aqui. E não, quando você pensa nessa ideia de discriminação composta, você está pensando na sobreposição. E ao falar da sobreposição, você produz o mesmo conceito que a Débora chamou de performance. Você produz uma outra realidade. Então, eu, pelo menos, pensei esse conceito a partir dessa ideia. Mas vamos ouvir você agora. Obrigada, Não. por lembrar-nos que era... Tem gente prestando atenção mesmo, né? Nós vamos fazer prova também desse jeito. Você sabe que eu sigo você é porque o corpo que nós habitamos é essa complexidade. Esse corpo que nós habitamos, ele não se parte pelos regimes de identificação. E por isso que a abertura do texto da Audre Lorde, se a gente puder voltar à sua pergunta, ela diz, esse é lindo, ela diz, olha a complexidade que vai ser essa mulher, e por isso precisava ser uma poeta. Eu nasci negra e mulher, mas como negra, feminista, socialista, num casamento interracial, mãe de um menino, ou seja, é essa complexidade que nós somos. E eu diria, nós não precisamos temer a complexidade. Só quando nós consigamos abraçar a complexidade como uma condição de possibilidade da vida e da vida vivida, é que nós vamos começar a enfrentar esses sistemas de opressão. Faz sentido, Lili? Todo. Diga, pode falar. O segundo parágrafo dela é muito lindo. Acho que vale a pena você ouvir, que ela diz o seguinte: da minha participação em todos esses grupos, ou seja, ela não está hierarquizando um ao outro, aprendi que opressão e intolerância de diferenças aparecem em todas as formas e sexos e cores e sexualidades. E que entre aqueles, um X, ela coloca, de nós, que compartilham objetivos de libertação e um futuro viável para as nossas crianças, não pode existir hierarquia de opressão. Então, é muito bonito como ela retoma essa ideia de hierarquia de opressão, que tem a ver com essa noção que o Rolf nos pergunta sobre discriminação composta, né? E esse trecho que você leu, você veja como um parágrafo, nós poderíamos fazer essa conversa inteira sobre esse parágrafo. Ela está falando sobre justiça planetária, que é sobre o mundo, né? O livro mais recente da Judith Butler, ela escreve sobre o mundo como uma categoria analítica, né? É um livro fabuloso que a gente pode em algum momento aqui falar dele. Mas ela também fala de uma justiça intergeracional, quando ela diz os nossos filhos, né? Há uma pergunta aqui que a gente ainda podia pegar ela, em que pergunta, tá algumas pessoas dizendo que estão faltando aula para estar aqui. Faltando a aula da faculdade. Puxa vida. Mas era uma pergunta que a pessoa dizia, eu posso usar a interseccionalidade? Olha só, vamos para essa. A Ângela Maria. Sobre a questão de dizer que a mulher negra está no último lugar da hierarquia, como vocês veem? Eu posso tentar começar a responder, né? No caso brasileiro, eu acho que aqui é importante que essa pergunta ela não pode ser respondida como abstração universal, né? Na realidade brasileira, e nós podemos dar muitos exemplos dentro do cruzamento dos sistemas de opressão, na configuração das identificações dos corpos, são as mulheres negras que estão nas situações de maior precarização da vida. Se nós temos a vida vulnerável, uma pandemia, os regimes de precarização pelo trabalho, pelo cuidado, pela pobreza,
foram as mulheres negras as mais impactadas e as mais vulnerabilizadas. Então, eu arriscaria a dizer, junto com você, Ângela, que essa sim é uma resposta possível, junto, talvez, com as mulheres indígenas. Mas, dado o nosso contingente populacional, são as mulheres negras. E Não com as sei, Lili, o que você acha? mulheres trans também, né? Exatamente. Eu, Exatamente. É verdade. eu, eu penso, Angela Maria, que tanto Débora como eu, nós somos mulheres brancas, né? Um conceito muito importante é o conceito de lugar de fala, não é? Que Débora já tratou aqui, lugar de fala e interseccionalidades. Todo mundo tem lugar de fala, mas nós, mulheres brancas, a branquitude, não sei, a Ângela parece branca também pela foto, nós temos um lugar de fala mais garantido. Outras pessoas têm que lutar por esse lugar de fala, porque esse lugar de fala lhes é tomado. E na sociedade brasileira, essa pergunta não vale, como disse, no abstrato, mas na sociedade brasileira, as mulheres negras que são de maior vulnerabilidade, tanto os dados da Covid são impressionantes, né, Débora? Ou seja, foram as pessoas que mais morreram, são mulheres negras. Os dados da educação são terríveis. Os dados da segurança, se pensamos em assédio e tudo mais, localizam nesses corpos, né? Então, é um pouco que nós chamamos a atenção no conceito de hierarquias de opressão, né? Que a gente não pode abrir mão disso, a gente não pode nivelar, né? Que é aquela minha segunda questão para a Débora, se existe hierarquia, todo mundo sofre, né? Mas como é que a gente vai lidar com isso para também não dar tempo bom, né? Como diz o Tom Zé, eu estou aqui tentando, iluminando para te cegar, né? Eu gosto muito dessa ideia. E eu vou abrir os comentários para todo mundo, enquanto eu vou fazer um pedido. É que, quem sabe, vocês poderiam, nos últimos 3 minutos, sintetizar como é que vocês sentem, como é que tocou vocês o encontro de hoje numa palavra, porque isso vai dizer muito para nós. Então, tentar dizer uma palavra. Enquanto vocês estão pensando, a Lili acabou de dizer, eu vou abrir enquanto vocês estão pensando, tá? Opressão é o mesmo que sofrimento, e a Lili disse isso muito bem agora. Todos nós podemos sofrer. Alguns sofrem pelas opressões, outros sofrem porque a vida faz parte do sofrimento, né? A opressão é um regime de expoliação, de despossessão da própria existência por essa matéria que habitamos, que é o próprio corpo, né? Então, é despossuir-se, é ser despossuído pelos regimes de precarização. Então, eu começo com a minha palavra, isso que as pessoas começam a escrever. A minha palavra é alegria. É alegria, eu tenho direito de explicar por quê. Porque nem em sonho, Lili, eu imaginaria um curso sobre feminismo com 3.500 pessoas. Né? E se a gente abrisse mais, ia ter mais. É porque isso diz algo de um processo muito rápido de transformação da sociedade brasileira. É a sua vez. Eu chamaria a atenção para a emoção de estar fazendo isso por uma universidade pública, né? Em países como o nosso, em países marcados pela desigualdade, pela ausência, em que a discussão de mérito é uma falsa discussão, né? Acho que é esse o papel da universidade pública, e é muito bonita essa recepção de vocês, não só nas inscrições, mas no número de pessoas que ficaram nessa 1 hora de aula. Então, eu reforço aqui a importância da universidade pública e de uma educação de qualidade. E aberta às conversas, como diz o nosso título, não é? Por alguma razão, os comentários não estão entrando, mas foi bom porque a gente mesmo comentou, só falta 1 minuto. Eu aproveito, gente, para dizer, as aulas são quinzenais, às 7 horas de vocês. Façam o exercício agora. Tá. Escrevam, quando a gente subir o vídeo, a palavra que resume o dia de hoje. Leiam o texto, porque ajuda muito mais como as pessoas fizeram as perguntas. E venham porque a gente sente as 1.200 pessoas. Né, Lili? E avisem todos e todas e todos, porque como a gente destacou, nós vamos poder dar certificados para 3.500 pessoas, mas todo mundo está, todos e todas e todos estão convidados a participar. Então, enfim, gente, venham, participem. E essa ideia dos comentários da Débora é muito legal, não é que estamos fazendo aqui esse autoconfete, né, depois do carnaval, mas é porque é uma forma de nós melhorarmos essas aulas. Essa foi a primeira, temos muito a melhorar. Mas até que está dando certo, né? Fiquei animada. Até cantei.
Até cantei. A próxima vez eu convoco a Débora a cantar. Ah, Tá bom? gente, um beijo em todo mundo. Até a próxima. Até mais. Muito obrigada, gente. Um beijo. Tchau. Adorei. Para você. Beijo.